Paz, povo de Deus, vamos ler uma palavra aqui. Romanos 12, verso 2. Diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Não, a gente não pode ser aceitação deste mundo, mas buscar a transformação, né? A nossa transformação pela renovação do nosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Fala que devemos buscar entendimento, buscar conhecimento. E nesse pleito que aconteceu, eu observei assim que as pessoas não buscaram entendimento, né? Elas defenderam suas ideias, tipo quem defende um futebol. Perdendo ou ganhando, continua prestando aquele time, brigando para aquele time, e não busca entendimento. E muitas vezes eu vi pastores, obreiros, né, defendendo a esquerda, sem entendimento, sem ter conhecimento. Porque votou na esquerda, foi do PT e continua sendo a vida toda, não interessa se são ladrões, se roubam, se são corruptos, se fazem coisa errada, continua sendo. Não é assim. A gente não tem que passar a mão em cima das coisas erradas, né, e aceitar. Ocorre muito quando o pastor ele tem uma visão limitada, quando o líder tem uma visão limitada, ele fica muito num lugar e ele não busca conhecimento, entendimento, não só o bíblico, mas também das coisas que acontecem na Terra. Então eu gostaria de passar alguma coisa para você, se você quiser ouvir, né? Primeiro que nós devemos entender que política é de Deus, que política é governar, né? E Deus, em Gênesis 1, 26, Ele deu o domínio sobre todas as coisas que se movem sobre a Terra, que queira ou não é governo, Ele deu o governo sobre todas as coisas que se movem pela Terra, ao homem que é a imagem e semelhança de Deus. Ele deu sobre répteis, plantas, peixes, ele não coloca pessoas, para nós dominar pessoas, não, ele coloca convencer, que aí Jesus já manda nós convencer pelo Espírito Santo. Então tem que convencer as pessoas a fazer o bem e lutar pelo bem, isso que manda. O ser humano ele não é dominado, ele é convencido, né? Não é o que a gente observa aí dentro dessas políticas dominantes que a gente observa aí no mundo, né? A gente poderia muito falar sobre as políticas dominantes do mundo, né? Porque além de a gente ter estudado alguma coisa, a gente observa que eu já fui, né? Eu já tive, nós temos, a Aliança Judaica tem um trabalho grande em Cuba, eu fui várias vezes a Cuba, então a gente conhece um regime, falam comunista, mas não é, Cuba eles dizem que são socialistas, né? Eu já fui à China, que é um regime comunista, então a gente entende, né? Não só de ler livros e o que o fulano falou, esse ciclano falou, a gente foi lá, trabalhou com o evangelho, a gente conhece uma realidade. Então, o entendimento da pessoa, ela vem quando a pessoa está aberta a ouvir, para ela crescer. E eu observei que muitos pastores são fechados, né? Isso é só parte para a crítica. Eu queria que as pessoas que fizessem a metade da política que fizeram, fizessem só a metade em evangelismo para Jesus. Esse potencial, essa energia que foi gasta com a campanha política, que todos pudessem gastar a metade para o evangelismo, o evangelho de Jesus. Tenho certeza que Deus ficaria muito grato com isso, né? Bom, e esse projeto político que nós devemos desenvolver é para que não venhamos a sofrer as represálias do futuro, né? Qual é? Em primeiro lugar, você tem que entender que o Brasil passa por uma desqualificação de ensino. Hoje as pessoas elas não estudam para aprender e oferecer um serviço à sociedade. Elas estudam para graduar-se em uma profissão e ter resultados financeiros. Isso já é uma política nefasta, né? Errada, né? Que eu tenho que me qualificar para oferecer o melhor para as pessoas, né? Que aí vai ter o evangelho, para servir, né? Jesus quer que nós venhamos servir. E quando eu faço uma profissão para mim ganhar dinheiro, eu com certeza não vou ser um bom profissional. Então o nível de ensino do Brasil ele é vocacionado para você ganhar dinheiro e não para você servir. E isso está errado. Esse nível de ensino nos leva, o nível de ensino médio brasileiro, um dos piores do mundo. Tem muitos países da África, por exemplo, aí, Serra Leoa ou alguma outra coisa que não lembro, que o ensino médio é superior do Brasil, para você ter uma ideia. Como eu ando no país todo, eu tenho uma análise do que é. Os professores passando as pessoas, porque tem que passar, e por aí vai. E aí o aluno não tem por que estudar, né? Eu não vejo hoje aluno no ensino médio com um livro na mão, lendo literatura porque gosta, um José de Alencar, alguns outros livros, O Continente, Érico Veríssimo, por aí vai. Eles não leem, eles só leem quando é obrigado a ler, não porque gosta daquilo. Então você não forma pensador.
Você forma uns robôs dominados pelos maniqueístas, né, que querem manipular as pessoas, e por aí vai. Bom, hoje a nível superior, parece que nós formamos 8 milhões de pessoas por ano no país. Desses 8 milhões formados no Brasil, 4 milhões dizem que são analfabetos funcionais. A metade não tem condições de exercer a função do qual é formado. Então nós temos todo ano 4 milhões de analfabetos funcionais, né, com um canudo na mão para exercer uma profissão. Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, por isso que cai prédio, por isso que morre gente à toa e por aí vai. É a desqualificação do ensino. E outra que eu observo assim, que a nossa juventude ela não está vocacionada a estudar, a preparar para servir a sociedade, para fazer o bem. Então essa renovação do entendimento, ela parte da igreja. A igreja tem que ter essa função de formar nossos jovens, não somente em pastores e missionários, mas homens inteligentes, homens de Deus, que venham fazer a diferença, tanto no campo da invenção, no campo da criação, no campo da empresa, né? No campo do empresariado, em todas as áreas, né? Nas artes, na política. Né? Então nós que já somos de uma certa idade, devemos preparar nossa base da juventude da igreja e proporcionar a condição de motivá-los, né, a desenvolver suas aptidões, né, psicológicas, culturais, como pessoas inteligentes, pessoas com uma visão grande. O que eu vi hoje? Pessoas com visão pequena, nos altares de igreja, né, brigando por política e não sabendo o que está defendendo. Eu vou dar um exemplo. Cuba. Né? Cuba, ela houve uma ditadura, depois da ditadura veio o regime castrista do Fidel Castro, e muitos anos, né? Já está na terceira geração, ele durou muitos anos, esse camarada acho que morreu com 90 e tantos anos. E ela tem um regime lá fechado, se for lá, tu tem em volta de 50 anos para trás. Primeira coisa, você vai lá, essa terceira geração que eu conheci, nunca votou. Se você apoia um regime de esquerda, um regime socialista, que esse Haddad fez até livro socialista, né? Primeira coisa, você não vai ter direito a voto, não é democrático. Ele não é. É um regime no qual o seu grupo escolhe quem vai ser o sucessor. Né? Pergunta para algum cubano se ele já votou algum dia para presidente, para senador, para prefeito. Não existe isso. Existe o conselho do grupo deles lá, que eles têm um número lá que é deles. Esse sim. Eles nunca não tem democracia. Ou você pode também entrar em contato conosco, que eu vou te dar um telefone de um missionário, tem vários missionários cubanos que vieram trabalhar comigo, né? E eles vão te dizer o que você quiser. Se pergunta para ele se ele já votou. Então você que é da esquerda, primeira coisa, você vai perder o direito a voto. Você não vai ter voto, né? Aí você pode, mas a China é comunista. Eu estive na China também. O que a China tem? Nunca votou. Tem o grupo dos comuns, né? E lá eles que escolhem o sucessor deles, né? O regime deles é bem fechado, né? Eles se abriram ao mundo para exportar, para entrar dinheiro, porque era a forma de sobreviver. Né? E, queira ou não, eles estão dominando bastante o mundo, porque a moeda deles é tão baixa, que eles exportam bastante, entram bastante divisa, então eles têm retorno lá. Mas o povo não tem liberdade, não. Eu estive lá, não tem liberdade, não é? Eu quero botar um negócio, isso, aquilo, não existe isso, né? Tudo é manipulado pelo governo. Você não vai botar teu negócio, tudo é do governo. Se lá em Cuba, você não vai ter a tua empresa, né? Você não vai ter os teus negócios, a não ser que você esteja alguém lá para te dar um amparo dentro do governo, alguém forte, né? Para você passar no aeroporto tem que botar $10 no bolso, porque eles percebem que você está chegando, e aí a corrupção é muito grande, né? O funcionário quer ganhar algum dinheirinho, porque eles ganham em média $30, $40, $50 por mês, e ele começa a fazer perguntas, te pressionar. Você viajou de avião, está cansado, está sujo, está querendo ir para um hotel, para uma casa, tomar um banho e melhorar. Ele começa a fazer uma pressão psicológica. Leva para uma salinha, 2, 3 horas ali, você tem que pegar e dar o que ele quer para você se liberar. Então isso aí existe. Você não pensa que não tem esse nível de corrupção, porque as pessoas não têm a questão de como alcançar outras formas, trabalhando, montando seu negócio, prosperando, porque tudo o Estado domina e ele te dá aquelas condições básicas, mas ele domina você não tem condições. Você vai encontrar pessoas formadas, todo mundo em Cuba é formado, um exemplo, mas ninguém tem emprego, todo mundo lá é formado, vai estar lá, garçom, cozinheiro, faxineiro,
Porque não tem emprego. O que ele é? Engenheiro. O que ele faz? Ele limpa o chão. O que ele ganha? $30. E aí? Se a economia não for ativa e desenvolver, como vai ter a empregabilidade? Então, a questão da democracia, né, que nós escolhemos, capitalista, ela te dá uma condição de você gerar capital, né, e todo trabalho gera capital, e eu vou criar, vou botar minha empresa, vou ter uma oportunidade, vou estar meu negócio, e vou ter condições de desenvolver, né? Essa é a questão. Bom, esses analfabetos funcionais que o Brasil gera, então eu vou falar sobre analfabeto político. O que é o analfabeto político? Aquele que defende um partido sem conhecer a causa. É um time de futebol. E por que ele defende aquele partido? Ah, mas aquilo, porque eu sempre fui, sempre votei, eu acho que está certo, olhou para os pobres. Olhou para os pobres, como é que está esse país? Esse monte de desemprego, esse monte de pobreza, as empresas quebrando, empresário querendo investir, todo mundo indo embora, o nível de ensino, o nível de saúde. Então, onde é que está olhar para os pobres? Os regimes dominadores do mundo, primeira coisa que ele vai te fazer, você não vai ter democracia, você não vai escolher voto. Hoje, a própria Rússia é uma fachada. O Putin lá, ele continua sendo dizendo que tem eleição, mas não é. Ele continua um regime de ditadura. Eles vieram da União Soviética, ela implodiu, não deu certo. O regime socialista da União Soviética implodiu. Eles viram que não dava certo, que as pessoas tinham que ter uma liberdade para montar seus negócios. Abriram, hoje tem só a Rússia, os outros países, que é a Eslovênia, a Lituânia e tal. Então tem suas independências, né? Só que o domínio político ficou com um camarada lá e ele não sai do governo. Então é uma ditadura, né? Lá em Cuba, o Fidel Castro morreu, passou por Raul Castro, agora tem um outro, tudo indicado, não tem voto, entendeu? China, a mesma coisa. Desde o Mao Tse Tung, ele mandou queimar as Bíblias, né? Acabar com as religiões, entendeu? E porque o maior inimigo do regime de esquerda, socialismo e comunismo, chama-se igreja. Por quê? Porque é o único segmento que trabalha com a palavra. E se o pastor que não trabalhar com a palavra, deu. Se for aquele pastor burro, aquele pastor que não conhece nada, ele começa a limitar as pessoas naquele quadrado ali, né? Vou dar um exemplo. Muitas igrejas na Índia, até na África, elas faziam seus cultos, né, evangélicos e tal, e chegavam os terroristas, o pessoal dos muçulmanos, os segmentos, claro, fechavam as igrejas e botavam fogo, matavam o povo. E aí, por um período, foi acontecendo normal. Isso, morrer por Cristo. Não era, estavam morrendo covardemente. Hoje, quando acontece culto, eles têm segurança pro lado de fora. Mudou. Segurança armada pro lado de fora para fazer o culto lá dentro. É uma questão de você ter... A Bíblia diz que devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, evitar situações. O que é hoje? Hoje nós temos ainda no campo político brasileiro a igreja, né, que tem força no poder do pensar e do falar para que as pessoas possam abrir sua mente, né, e possamos ter esse divisor de águas. Quem é realmente não vou dizer direita e esquerda, porque eu acho que isso aí é muito esquisito. Eu acho que quem é da Bíblia e quem não é da Bíblia, né? E pessoas pastores missionários que votam na esquerda, que são a favor do casamento gay, liberação de drogas, do aborto, ele não está na Bíblia, ele está fora da Bíblia. Então ele vai ter que reciclar seus conceitos e pensar diferente, né? Porque eu estou chegando numa posição que quem não é por mim é contra mim, vai ter que buscar o seu caminho. Buscar uma igreja que o camarada seja a favor do casamento gay, liberação de drogas, a favor da ideologia de gênero, e por aí vai. Essa desconstrução de família. Então busque lá esse canto. Porque quando eu ouvia a minha palavra, eu ouvia essa verdade, né? Bom, o inimigo número 1 do regime da esquerda, socialismo e comunismo, que você vai ver no mundo, dessas que são ditaduras disfarçadas, que não abrem mão do poder, porque não tem voto, não tem democracia, tem uma ditadura. Eu saio e entro fulano, entro ciclano, é ditadura. O inimigo número 1 é a religião. Tanto é que Karl Marx falou que a religião era o ópio do povo, né? Que era a enganação, era a droga do povo, né? Por quê? Todos os regimes que se estabeleceram em China, na União Soviética, quando estabeleceu o regime socialista após a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram todos os pastores e padres e lançaram lá na Sibéria. Sibéria é o lugar mais frio do mundo para morrer. Morrer de frio. Só que aconteceu o contrário. Formaram suas comunidades e lá hoje a Sibéria, um grande campo evangelístico. Eu conheci um pastor da Sibéria e ele me convidou, eu não tive condições de chegar lá,
para implantar o sistema de casa de operação e a questão de combater o alcoolismo, que pelo frio, o pessoal toma muita vodka, lá ele falou, e tem um nível de alcoolismo forte. Mas diz que o evangelismo é muito forte, o evangelho é muito forte. Então, a União Soviética expulsou pastores e missionários e foram para a Sibéria. Cuba, quando estabeleceu o regime deles socialistas, né, os castristas, né, pegaram os padres, os pastores, as prostitutas e os gays e colocaram tudo preso e tomaram as posses da igreja. Por quê? Não é interessante, porque a igreja é a voz de Deus, é a palavra que forma pensamentos. Então você, quando vai para a igreja, você forma um pensamento. Quando você vai para a igreja, você aprende alguma coisa de Deus. E uma das coisas que Jesus veio trazer é liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de agir. Então, o próprio apóstolo Paulo, todas as coisas me convêm, mas eu faço aquilo que me edifica. Liberdade do falar. O apóstolo Paulo foi preso, foi torturado pelo que ele falava. Então não podemos mais nos calar. Política de Deus, né? E nós devemos entender que Deus deu o governo e o domínio para o povo de Deus, né? O que acontece quando se estabelece regimes totalitários, regimes fechados que não quer perder o poder? Ele usa escolas para doutrinamento, pensar. Ele usa movimentos tipo MST e outras coisas, principalmente as crianças. O Hitler usou as escolas para formar a Gestapo dele, os seguidores dele. O Mussolini usou. O MST está usando crianças para doutrinamento. Pensar. Melhor que quer fazer uma guerra, não precisa de arma, mude de pensar. Então, quem que faz mudar a pensar? É a igreja, é Jesus e é o Espírito Santo. Então, você que é um pastor, está ouvindo isso e tudo aí, recicle seus conceitos, comece a pensar, você que apoia a esquerda, você que é um membro que vota no PT, vai pensando bem, hein? Entendeu? Talvez não me aceite mais como pastor, não tem problema quanto a isso, mas eu tenho que falar o que eu sei, o que eu andei, o que eu vi. E que você não perca a tua salvação, né? O que está em jogo é muito mais do que apenas o que eu acho, o que eu penso, né? Não, é o que Deus quer, que nós sejamos um povo alegre, um povo feliz, um povo com igualdade, com justiça, né? E a igualdade com justiça não vem de regimes totalitários, vem de eu pensar e ter o direito da minha escolha, né? E quando você observa que o país estava se enveredando, formando doutrinamento nas nossas faculdades, hoje eu vejo um monte de menino, desculpa falar, semi-analfabeto dentro das faculdades, né? Defendendo ideologias de esquerda, sem saber o que é uma ideologia. E depois quando você cita, não, que Cuba é assim, que China é assim, que Coreia do Norte é comunista, aquele regime deles lá totalmente fechado, eles dizem assim, não, mas aqui não vai ser assim. Então vai ser de que jeito? Se a base doutrinária é Karl Marx, Lenin e por outras coisas mais, qual é? Vai ser de que vão inventar uma outra forma? É isso aí. Ninguém quer perder o poder, e o poder deve ser alternado para que seja melhorado. Vamos lá. Outra coisa, os regimes totalitários, eles procuram manipular veículos de comunicação. Manipular as artes, né? Hoje você tem um monte de artistas que não têm conhecimento político, eles são esquerda, porque tem a Lei Rouanet que banca eles, né? Tem medo de perder o empreguinho da Globo, né? Um monte de gente ganhando milhões, as coisas de um povo pobre, né? Então tá errado, então eles têm que defender o pão deles, né? E como são artistas, são bonitos, é objeto de admiração, o povo fica indo aquilo ali. Também os veículos de comunicação. Nossos jornalistas, grande parte deles, eles são têm na faixa de 30 a 50 anos, né? São pessoas que foram doutrinadas nessas universidades por professores esquerdistas. Então tem aquele pensamento fechado. Eu quero dizer para você, Jesus ele quer liberdade. Liberdade de pensar. Se a direita estiver errada, algum erro, que o principal erro é a corrupção, é o roubo, né? A gente tem que combater o que é errado. Jesus tem um dos mandamentos da Bíblia que diz não furtarás, em Êxodo 20, que fala exatamente para a gente não roubar, porque tem que trabalhar. Você não tem que roubar de ninguém, eu tenho que aprender a trabalhar. É essa a questão. Para mim, não querer trabalhar, eu tenho que estar roubando. E esse espírito do roubo tem que ser combatido, veementemente. À medida que eu tenho uma nação que as pessoas são doutrinadas a não roubar, hoje é muito difícil, até funcionário rouba. Você bota um camarada, entrega uma coisa na mão dele para ele fazer uma venda de um produto, ele quer roubar, ele quer tirar uma vantagem, ele não consegue trabalhar dentro de um padrão correto. Então tem que combater isso desde as escolas, as crianças, ensinamento do que é certo, né? Para que possa essas crianças chegar
a liderança política, governamental de um país, né, e ser correta e coerente. Então é o momento do Brasil mudar, e ela vai mudar com uma igreja que pregue a verdade, com uma igreja que fale a verdade, e que pastores não tenham medo de se posicionar, né? Que eu vi muitos pastores com medo de se posicionar, e aí muitos pastores analfabetos políticos, né, tentando jogar força naquilo que ele representa na vida das pessoas para votar segundo ele. Mas ele nem sabe o que é uma esquerda ditatorial, um socialismo, um comunismo, os reflexos que tem aí. E a política é muito clara, acho que foi só que se falava que quem não gosta de política vai ser dominado por ela. É dominado por ela. Então temos que aprender a gostar, ouvir quem está na liderança, ouvir o presidente que foi eleito, ouvir os ministros, ouvir a oposição. Hoje com esse YouTube aqui, com esses celulares, todo mundo sabe tudo. Então vamos estar a par, pessoal, tá bom? Eu queria deixar essa mensagem e deixar uma mensagem para os nossos pastores amados do país aí, que ainda precisam ter um pouquinho mais de conhecimento e saber que lutar para defender as leis da palavra de Deus, né, contra o que está errado, tá bom? Eu sou uma pessoa de direita, sou uma pessoa que sou a favor da livre iniciativa, sou uma pessoa que gosta das coisas corretas e sou a favor do trabalho, de gerar riqueza e abençoar a humanidade. Não sugar, roubar, centralizar e dominar. Não acho que não é por isso. Eu acho que a alternância sempre é bom. Só que essa esquerda do país aqui está totalmente dilapidada dos seus valores morais, seus valores éticos, seus valores, essas crises econômicas que gerou. Tudo isso é por uma crise espiritual. Então, fique na paz, fique com Deus e vamos vencer.